Um salve para quem nos escuta, está começando mais um Maconhômetro Debate, esse projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou a Kia Mesquita e nesse episódio a gente vai bater um papo sobre a consulta pública aberta pela Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para incluir as inflorescências da cannabis em um documento de certificação de fármacos, que a gente chama de farmacopeia. De acordo com a agência, a farmacopeia brasileira é um compêndio farmacêutico nacional, ou seja, um grande apanhado, um resumão de textos em formas de monografias, capítulos e métodos que estabelecem as exigências mínimas de qualidade, autenticidade e pureza dos insumos farmacêuticos, assim como medicamentos que estão sujeitos à fiscalização da vigilância sanitária. O reconhecimento das flores de maconha como um insumo destinado para o desenvolvimento de produtos de uso medicinal é um passo inédito e muito positivo para o Brasil, né, que cada vez mais vai criando condições para que uma regulação de uma produção nacional de cannabis, né, com o objetivo de atender às necessidades de saúde pública aconteça. Mas, apesar dessa sinalização da Anvisa, as restrições ao cultivo e à importação da cannabis in natura ainda persistem no Brasil, mantendo ali ambiguidades e limitações, né, ao acesso aos tratamentos com canabinoides. Lembrando que a Anvisa proibiu a importação de cannabis in natura recentemente, em julho de 2023, a gente até falou sobre isso aqui num outro episódio. No entanto, agora ela dá um passo importante na direção de fundamentar cientificamente a revisão dessa decisão recente. E a consulta pública ela foi aberta com duração de 45 dias, né, de 27 de fevereiro até 11 de abril de 2024, e apresenta monografias de algumas plantas com potencial terapêutico, incluindo as inflorescências da maconha. Achei muito legal esse nome, inclusive, inflorescências da maconha. O documento traz resumos objetivos sobre a descrição macro e microscópica das flores, né, e do seu pó, de cromatografia, né, que é uma técnica de separação ou purificação de misturas, doseamento, embalagem e armazenamento também. Durante a consulta, qualquer pessoa pode contribuir com sugestões de inclusão, remoção ou alteração das informações ali presentes. Seu objetivo principal é recolher avaliações críticas e fundamentadas dos diversos segmentos da sociedade sobre a proposta de norma que está em discussão. Para entender melhor do que se trata essa consulta e os possíveis impactos da inserção das flores de maconha na farmacopeia brasileira, eu recebo para trocar ideia comigo a Carol Marrone, que é farmacêutica, toxicologista, mestre e doutora em ciências pela USP de Ribeirão Preto, é fundadora e ex-presidente, né, de associações de pacientes de cannabis e hoje atua como consultora farmacêutica especializada em cannabis, com foco em educação e qualidade. Converso também com Pedro Nicoletti, que é escritor, educador e especialista em produção e transformação de cannabis para uso medicinal, com 12 anos de experiência em organizações no México, nos Estados Unidos e na Colômbia, diretor de produção da Associação Sou Cannabis e é mestrando em bioética na Universidade de Brasília. E para somar esse time vem o Constantin Gerber, que é advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Canábico e Regulação Sanitária. Ele é pesquisador, autor da tese Entre a Espiritualidade e a Regulação, os usos medicinais, ritualísticos e religiosos tradicionais da cannabis e a Constituição Brasileira de 1988. Título grande que vale muito a pena dar uma pesquisada, hein, gente? E é integrante da Associação Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, a ASBEC. Bom, oi Carol, Pedro, Constantin, sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro, é um prazer receber vocês aqui. Boa noite, Kia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, boa noite. Boa noite. A gente sempre começa esse programa tentando trazer um pouco do lugar de fala dos convidados dentro dos debates que a gente propõe, né? Mesmo já tendo feito uma apresentação básica do currículo de vocês, queria pedir para que vocês compartilhem com a gente de forma objetiva um pouco da trajetória, né, de vocês nesse tema da cannabis, como vocês se inseriram, né, e se tornaram profissionais, especialistas dessa área de conhecimento. Bom, eu comecei estudando a cannabis ainda na faculdade de farmácia. Comecei a entender dela em 2006, porque chegou o tema do meu TCC, eu fui lá tratar de tratamentos com ansiedade social
que era o que me causava muito, muito internamente incômodos, né? E cheguei aí a receber a orientação do meu professor de toxicologia, que na ocasião fazia um pós-doutorado com canabidiol. Então, relacionado, né? Não lembro, não me recordo agora de fato se ele estava pesquisando no tema do pós-doutorado dele isso, ou se ele apenas estava dentro do laboratório que fazia essa pesquisa, né? E aí ele falou, Carol, olha, tenho esse contato, eu acho que você pode estudar um pouco aqui, né? Tem bastante foco na ansiedade. Isso era 2006. Eu tenho um TCC de fobia social, onde eu começo a abordar sobre o canabidiol e as pesquisas que naquela época tinham com a ansiedade, né? Ali que estavam acontecendo dentro da USP. Eu fiz a faculdade em Ribeirão Preto, não dentro da USP. Eu estudava numa faculdade particular, mas assim que eu concluí o meu curso, eu fui fazer o mestrado, né? Porque influência no meu professor toxicologista, era uma área que eu era apaixonada, é ainda uma área que eu sou apaixonada. Então, comecei a estudar o canabidiol em 2006, né? Não foi nem a cannabis. Mas já no mestrado, em 2008, eu bebi dessa fonte diretamente dali. Então, dentro de um programa de toxicologia, eu estudo a parte médica, o uso médico, estudo o uso social, o uso adulto, né? Estudo as questões relacionadas à farmacodependência, né? Aos problemas relacionados a isso. E sempre em contato ainda com aquela parte da pesquisa do canabidiol, porque, por incrível que pareça, o laboratório que eu escolhi para trabalhar com venenos animais e produtos naturais era ao lado do laboratório do meu pós-doutor professor de toxicologia. Então, ali eu fiz amizades, ali eu me inteirei das pesquisas que estavam acontecendo dentro da faculdade e fui acompanhando como uma simples espectadora, né? Eu não fazia pesquisa com cannabis, mas eu fazia pesquisa dentro da parte toxicológica com produtos naturais. Então, fui absorvendo aquele conhecimento. Quando eu saí da faculdade, do doutorado já em 2015, né, fui direto, do 2008 a 2015, e comecei a elaborar qual que seria, né, o meu planejamento futuro. E em 2018 eu tinha minha empresa de cursos, né, dentro da área de toxicologia, e um dos primeiros cursos que eu comecei a falar aqui no município onde eu moro, né, eu tinha alguma abertura ali dentro da faculdade daqui de Marília, então eu levei um curso de cannabis medicinal para lá. Então falei em 2018, em 2019 eu conheci uma turma que queria montar uma associação e eu prontamente me juntei como voluntariado. Gostava muito da parte de atender os pacientes, de fazer a atenção farmacêutica, é algo que eu gostava bastante enquanto aluna, né? E algo que eu gostava bastante enquanto professora, né? Eu cheguei a dar aula nessa época de toxicologia, atenção farmacêutica, então me voluntariei e comecei a entender sobre o movimento associativo, porque embora a cannabis ela tivesse sido regulamentada para importação em 2015, em 2018 eu ainda não tinha conhecimento do movimento associativo aqui no país. Eu fui ter esse conhecimento um pouquinho mais tarde. Mas, juntando aí, né, o conhecimento que eu tinha dentro da área farmacêutica, dentro da área da pesquisa, né, eu acabei me aprofundando no tema. E ao longo desses 5 anos eu venho me especializando, né, adquirindo conhecimento e também ensinando sobre, não só sobre benefícios, né, mas também entender como que o sistema endocannabinoide funciona. Então, fiz um trabalho conjunto com muitos médicos, né, no início, quando estavam surgindo todos os cursos que hoje especializam médicos, embora não tenha ainda uma especialidade reconhecida pelo CFM, né, mas os cursos que formam, né, esses médicos, eu não fiz um curso de formação de médico, né, mas eu recebia esses médicos com todas as dúvidas, e ensinava a fazer a prescrição, o manejo, acompanhamento clínico, né, com
o conhecimento que eu tinha, né, da atenção farmacêutica, com a própria habilidade de eu estar ensinando para eles o que era um sistema endocannabinoide, como que ele funcionava, como que funciona esse manejo de dose, né, que tipo de interação que a gente vai encontrar. Então, durante uns bons anos, eu foquei bastante nessa prática clínica e nesse ensino mais direto com os prescritores e profissionais da saúde. Então, eu transitei. Primeiro, eu comecei com os pacientes, depois, eu transitei para os profissionais da saúde, mas para o final, eu comecei a implantar e escrever e colecionar, né, as partes da regulamentação, porque a regulamentação está acontecendo enquanto a história está acontecendo, né? Então, a gente tem que entender o que existe de regulamentação já fundamentada para outros fitoterápicos, o que isso pode ser aplicável para a cannabis, né? E como que a gente implanta essas boas práticas e qualidade, critérios de qualidade, né, dentro da sua produção, uma produção nacional. Então, eu fazia parte de uma cadeia de produção nacional. E ali, dentro daquele espaço, havia um interesse de se oferecer sempre o melhor. Então, eu comecei aí a construir essa parte do conhecimento dos controles de qualidade, né? Então, hoje o foco da minha carreira, né, do meu trabalho, tem sido essa garantia da qualidade, esses protocolos, né, da gente implantar vários sistemas de controle de qualidade, não só quantitativo, mas qualitativo, isso é importantíssimo também, né? E eu acho que junto com tudo isso, Kia, eu foco bastante com os meus parceiros de trabalho, que não é só garantir a qualidade, nós também podemos gerar dados, nós podemos também colecionar esses dados e, a partir daí, ajudar a construir uma regulamentação. Então, eu acho que essa consulta pública ela é mais do que oportuna. Dentro das associações, eu vejo um enorme banco, uma ferramenta de trabalho, né, científico imenso. E acho que não são todas as universidades que estão olhando para isso, como deveriam estar olhando. Eu penso que as associações elas podem oferecer muito mais do que só o remédio a um custo mais acessível para os pacientes. Beleza, Kia, obrigado. Eu sou o Pedro Nicoletti, eu sou cria da cultura da cannabis. Eu comecei a consumir cannabis com 12 anos, de maneira comestível, com brownies. Então eu já comecei aí as minhas experimentações químicas, que é a cozinha, não deixa de ser uma grande química, uma alquimia. E eu usava o excedente do que eu produzia para vender para os meus amigos e pagar o meu próprio consumo. Então eu comecei a fazer o meu primeiro empreendimento aí também e aprender tudo que conleva, né? Tudo que está implícito ali junto com essa questão empreendedora. Foi a maconha que me levou a entender um monte de coisas do mundo, desde a cultura, dos valores, do ativismo, do porquê que estava errado, do porquê que eu apanhava e ia para cana. Eu fui para a prisão pela primeira vez com 13 anos, por consumir com um baseadinho desse tamanho, assim, ó, uma operação da Polícia Civil atrás da escola. E isso me ensinou muito, ao longo dos anos, na prática, do que está certo e o que está errado na sociedade, e as injustiças e os problemas, e como me virar, como ser independente, como ser uma pessoa que pensa por si mesma, como ter empatia também das coisas que acontecem, que não são similares, né, ao meu meio social. Eu sou uma pessoa branca, né, um homem de classe média, né, vivendo no subúrbio de Brasília, nas áreas centrais, perto da universidade, e a cultura da cannabis me colocou em contato com o diverso, com o diferente. Então, por isso que eu digo que eu sou cria dessa cultura. Eu fiz a Universidade de Brasília, me formei em Geografia, com especialização em Agricultura Urbana, vai vendo, e eu dei o diploma para os meus pais e saí para a Califórnia para viver a vida que eu sonhava em ter. No momento era o lugar onde eu achava que eu ia encontrar. E encontrei. Na prática, eu aprendi muita coisa sobre a cannabis, aprendi com os pacientes e com as pessoas que estavam usando o óleo, porque na época a gente produzia óleo em uma das fazendas que eu trabalhei lá, a que eu fiquei mais responsável. Tive essa sorte e aprendi na prática, porque naquele momento, era 2012 esse ano, na verdade, em 2012 era muito difícil encontrar
conhecimento sistematizado, médicos que trabalhassem isso, né, pessoas falando sobre isso, ainda era muito escasso. E a gente aprendia muito da prática, né, que é como os médicos aprendem, na verdade, escutando seus pacientes e sistematizando as informações. Então eu aprendi daí, da mesma fonte, junto com algumas bibliografias que eu consegui ler. E depois disso eu mudei para o México, fundei uma associação civil chamada Canativa, que na época tinha pacientes, médicos, mas a gente afunilou ela para trabalhar só educação. Como a gente fez isso de uma maneira muito pioneira, a gente acabou com uma sobreexposição enorme, saímos no documentário da Vice News, junto com o presidente do México lá do lado dele, depois saímos no documentário da Al Jazeera, enfim, veio a Televisa, né, Milênio, que é tipo SBT, Globo de lá e tal, e a gente acabou tendo muita exposição, e eu acabei dando aula por causa dessa exposição para mais de 2.000 pessoas, ensinando elas a fazer o próprio óleo, o próprio produto e etc. Isso no México. Depois eu me mudei para a Colômbia, onde eu trabalhei numa empresa de alta tecnologia de produção de cannabis de interior, completamente autônomo do ambiente externo, com troca de filtro EPA por ar, mais salas de cultivo mais limpas, mais estéreis que sala de cirurgias. E aí eu aprendi, eu escutei pela primeira vez as palavras GMP, GACP e todos os compliances, porque a gente exportava o produto para a Alemanha. Então era tudo muito regulamentado, de uma maneira muito específica. E aí também eu comecei a aprender que essa maneira específica não necessariamente condizia à qualidade do produto da cannabis, porque eram umas diretrizes genéricas, né, de controle de qualidade, que não tinham a ver e não conheciam muitas vezes as específicas do cultivo da cannabis, dos produtos da cannabis, né, como a gente vê hoje em dia aí nessa própria monografia da Anvisa que está saindo aí, foi aí que eu comecei a entender essa situação. E trabalhei também em campo, junto com agricultores lá no México, também na Colômbia, indígenas, tratando de elevar o nível e a qualidade das suas produções, elaborar produtos com consistência para elevar o nível dessas produções e poder colocar elas em competitividade em mercados cada vez mais difíceis e complicados. E nesse contexto eu vim para o Brasil, a convite, né, de um amigo aqui, para trabalhar numa associação terapêutica aqui, que chama Soul Cannabis, e eu aceitei esse desafio para estar aqui nesse momento agora, que é um momento especial que o Brasil está vivendo, e fazer parte dessa força política, que são as associações de cannabis no Brasil. Então, estamos aqui, o meu conhecimento ele vem muito da prática, né, uma prática associada a uma cultura de consumo, de entendimento, de processamento, mas também sempre investigando, né, sempre muito curioso, sempre em fóruns de cultivadores. Antigamente a gente aprendia muito assim em fóruns de cultivadores, fóruns de discussão, né, o próprio Grow Room é uma entidade aqui nesse Brasil de conhecimento de cannabis por causa dessa prática de troca de conhecimento. E entrei na Universidade de Brasília e comecei a estudar os critérios e parâmetros de qualidade de uma perspectiva bioética para maconha no Brasil, né, para a distribuição da cannabis no SUS. E acabo de ver essa monografia da cannabis aí, fiquei muito entusiasmado com ela e falei com o Gustavo lá, vamos lá, Gustavo, vamos falar sobre isso, bora lá. E o Gustavo topou na hora e falou, vamos embora. Estamos aqui. Olá, me chamo Constantin Gerber, agradeço o convite. Minha história é na academia, né? Eu passei muitos anos pesquisando nas bibliotecas de direito aqui em São Paulo. E então minha história é de ser um bacharel em Direito e Relações Internacionais na PUC São Paulo, depois fiz mestrado e o doutorado, né, que foi no tema da regulação, né? A parte histórica segue íntegra, mas a parte jurídica precisa de uma grande atualização, né? E hoje eu atuo também como advogado e procurando trilhar o caminho do direito administrativo da cannabis, né? Pensar o direito regulatório. Hoje existe uma grande atuação no âmbito do direito penal e eu estou procurando trilhar um caminho que é pensar o direito comparado, pensar o direito regulatório, pensar o direito administrativo, né? Então, nessa linha, já no doutorado eu cheguei a me aproximar desse tema, né, da fitoterapia, mas é um tema que vai ficando cada vez mais complexo, porque vai entrando nos meandros dos padrões, né, dos testes de validação farmacêuticos, né, e aí é uma área que
nem mais o advogado chega a lidar, porque a própria indústria farmacêutica já dispõe de um setor de especialistas em regulatório, né? Mas é um tema que precisa ser enfrentado, porque se a gente não sabe o que a gente está falando ao veicular a palavra regulação, né? É preciso ter noção. Da mesma maneira como a gente fala regulamentação, ou da mesma maneira quando a gente fala legalização, precisa ter ideia do que a gente está veiculando, né? Então, o tema da regulação é hoje o objeto da minha pesquisa e pretendo focar nisso também num pós-doc, né, para poder continuar estudando o que vem sendo decidido na justiça, nos tribunais, e a partir daí propor, né, o que o Poder Executivo deve e pode fazer em matéria de desenvolvimento aí do setor, né, da cannabis artesanal, né, enfim, e aí a gente pode entrar nesse debate. Boa. Agora, entrando no nosso tema, queria que vocês comentassem, cada um sobre a sua perspectiva, as impressões que tiveram, né? Primeiro, sobre essa chamada pública da Anvisa para a sociedade civil participar através dessa consulta, e segundo, sobre os possíveis impactos dessa medida, né? O que muda com a inserção da maconha na farmacopeia? Eu acho a consulta pública muito necessária, né, para você permitir aí uma democracia de informações, de coleta de informações, né? E na sociedade civil a gente não vai encontrar só usuário, nós vamos encontrar profissional, nós vamos encontrar pesquisador. Então eu acho que aí é uma abertura que o próprio governo está nos dando, né, para expor um pouco do nosso conhecimento, que infelizmente não é tudo que vai para o âmbito científico, né? Muitas vezes essas informações elas não conseguem chegar, né? E as suas considerações ou tomam muito mais tempo do que uma consulta pública ela poderia tomar. Eu vejo aí, então, um impacto bastante positivo, né? Pelo seguinte, nós temos há muitos anos, né, a farmacopeia, a cannabis, ela já fez parte da farmacopeia, né, anteriormente, não me recordo o ano que ela foi excluída dessa farmacopeia, se os senhores tiverem esse dado, me informem, porque eu não me recordo, mas junto com o proibicionismo, ela foi excluída dos nossos livros, né, e independente do proibicionismo ou não, eu acho que isso daí não deveria ter acontecido, para a primeira conversa, né, eu acho que uma farmacopeia brasileira, ela está ali para listar as plantas que têm uso terapêutico de forma geral. E a própria lei de drogas, ela já coloca, né, que a cannabis, ela tem, né, uma perspectiva de uso médico e uso de pesquisa. Então, para mim, não fez sentido nenhum, né, essa planta ter saído da farmacopeia, é um direito dela sentar nesse trono da farmacopeia novamente. Então, eu acho que isso aí é uma conquista muito grande. O Brasil está atrasado em muitas formas, em muitos anos, né? Mas, por incrível que pareça, ele foi pioneiro na proibição. E eu acho que a farmacopeia ela traz esse retorno da planta para o ambiente fitoterápico, esse reconhecimento, né? E reconsideração pelo seu uso tradicional, né? O uso tradicional médico. Temos que falar também sobre o uso tradicional religioso, né? Mas acho que ainda faltam uns anos para voltar isso daí a ser tratado. Eu vejo uma boa perspectiva, porque a partir daí a gente pode começar outras discussões, a gente pode elaborar regulamentações que vão advir dessa primeira consulta pública, né? Eu não concordo com tudo que está ali, né? Mas eu também não tenho aprofundamento em tudo que está ali. Por exemplo, uma consideração que é sobre o CBN. A primeira coisa assim, que me destacou aos olhos foi por que 1% de CBN? É um produto de degradação? Sim, é um produto de degradação, mas quem disse que esse produto de degradação deixa de ter efeito terapêutico, né? Então, são questionamentos que eu me faço, mas a perspectiva e a abertura que essa consulta pública e a reinserção dessa matéria médica dentro da farmacopeia brasileira, ela vai ser importantíssima para a gente abrir a discussão
no mínimo que seja, né, no Plano Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, que ela possa, então, a partir dessa reinclusão, ser considerada para ser regulamentada e produzida através de uma farmácia viva, entrando dentro de um Plano Nacional de Plantas Medicinais e Desenvolvimento Fitoterápico. A gente tem essas diretrizes já, né? Então, essa reinserção, ela entra ali. Ela entra ali, porque nós temos regulamentação para produção já. Ela só não estava mais constando dentro da nossa Bíblia fitoterapêutica, né? E eu acho que ainda faltam muitas plantas ali, não só a cannabis, tem muitas plantas que não estão sendo contempladas ali dentro da farmacopeia, mas acho que cada uma vai ter a sua hora. Mas hoje esse plano nacional, a RDC 18 das farmácias vivas, as próprias RDCs que a gente tem, né, de boas práticas, não só para controle de qualidade, nós temos boas práticas para armazenamento, para produção de IFA, para produção de remédio, para armazenamento de remédio, para armazenamento de IFA, para controle de qualidade de produto fitoterápico, para controle de qualidade de medicamento. Então, nós temos um grande apanhado de regulamentações que, uma vez que esteja estabelecido que ela pode ser utilizada e ela pode ser cultivada dentro do nosso país para se tornar um fitoterápico e aí ampliar o acesso público a esse tratamento, eu acho que a gente tem regulação o suficiente para começar. Então, agora é só uma questão de ajustar os detalhes dessas regulamentações e boas práticas que vão ser fundamentadas para essa planta, né? Mas o esqueleto está pronto. Bom, Kia, a reincorporação da cannabis dentro da farmacopeia brasileira tem duas dimensões principais, na minha perspectiva. Uma delas é simbólica e outra é prática. A simbólica, ela não deixa de ser menos significativa. Na verdade, como dizia a Carol, ela foi uma planta que foi removida da farmacopeia. Isso significa que ela foi uma planta que estava na farmacopeia, pelo menos até 1968, me parece, 1958, perdão, ela ainda estava na farmacopeia brasileira. Deve ter sido removida ainda, né, nessa época, 1958, ainda era uma planta, apesar de proibida já, ainda tinha, então, um reconhecimento de efeitos medicinais, né, ou seja, de um efeito positivo, e ela foi removida. Isso tem um impacto simbólico muito grande. Não foram todas as plantas que são proibidas que foram removidas da farmacopeia. Cannabis é um caso especial. É um caso especial pelo que ela simboliza, né, pela cultura que ela simboliza, pela causa que ela traz. Que a gente já está mais careca de saber aqui, que vocês já falaram 1000 vezes aqui, inclusive nesse programa, e que a gente bate nessa tecla o tempo todo, que é a discriminação racial, a primeira delas, né, que é uma questão étnica, que é uma questão cultural também, e uma questão de dominação. Então tem um aspecto político que se sustenta de um alicerce simbólico, de um pilar simbólico, que é muito forte nessa remoção dela da farmacopeia, primeiro de tudo. Então, a reincorporação dela na farmacopeia é um pedido de desculpas, velado. Então, a gente recebe esse pedido de desculpas com bom grado, a gente está feliz com isso, mas a gente quer a desculpa saindo da boca desses cidadãos, dessas pessoas. A gente quer, olha só, a gente cometeu um erro histórico e a gente está tentando reparar esse erro histórico. Por favor, ajudem-nos, porque a gente não entende nada disso. Porque é isso que está acontecendo. Então, você pergunta o que eu acho que está sendo muito pouco falada essa história. Está sendo muito pouco para ser um caso tão simbólico, para ter repercussão, sabe, o peso simbólico que ele tem. Primeiro de tudo, é um caso que devia estar sendo mais alardeado pela própria agência, né? Quem, na verdade, está fazendo o fogaréu em cima da coisa aí é nós, os nossos portais de notícias, o pessoal da nossa cultura, da nossa tribo da cannabis. Mas fora da tribo ali, ela foi muito pouco comunicada. E aí tem outra coisa. O estudo dessa planta e a compreensão dessa planta depois da revolução técnico-científica, que a gente viveu nos últimos anos, que foram justamente, em coincidência, os anos em que ela esteve proibida,
descobriram, revelaram muita coisa sobre essa planta, inclusive em nós, né? A gente descobriu por causa dela que a gente tem um sistema lá que chama endocannabinoide, que regula um monte de outro sistema que parece ser importantíssimo e que a ciência vai revelar ainda aí muita coisa, né? Como diz o Siddhartha Ribeiro, talvez seja mais disruptivo isso para a ciência do que o descobrimento, desde a teoria de germes lá, ou da descoberta da penicilina, enfim. Então, é muito pouco reconhecimento, tá? É significativo, mas é pouco. Eu acho pouco. Então, a gente precisa de mais tempo para fazer essa consulta, a gente precisa de mais extensão, de mais debate, a gente precisa da comunidade científica envolvida. E a gente teve até hoje no Brasil uma comunidade científica muito intimidada pela coerção da pesquisa com cannabis. Então, eu estou achando pouco no aspecto simbólico. Agora, no aspecto prático, eu também estou achando pouco. A verdade é que é uma planta muito complexa, cheia de nuances, que a gente ainda está também aprendendo a entender, e então delimitar ela a 5 páginas numa farmacopeia, tudo bem que as farmacopeias são um resumão sintético e pronto, bateu e foi, mas se a gente olha assim, né, e faz um comparativo com as outras plantas que estão na mesma proposta de consulta pública ali em farmacopeia, a gente tem plantas muito mais simples, que tem um princípio aromático, e na cannabis a gente pode ter 20, 30 princípios aromáticos ativos, além dos alcaloides, flavonoides, além das estrelas do show, que são os canabinoides, que são mais de 100, enfim. Então é muito complexo para a gente trabalhar uma proposta prática assim tão rápido. E o impacto disso, já que você me perguntou, é gigante. Porque quando a gente coloca na lei uma regra que vai guiar todas as diretrizes que vão seguir a isso, a gente está também construindo uma prisão. Então, além da gente estar colocando os parâmetros de referência para que a gente trabalhe de bom grado, em boas práticas, com boa qualidade, com vistas à melhoria da saúde de todas as pessoas, etc e tal, a gente também está construindo uma prisão. Então, na hora que a gente faz esses monte de regras, a gente tem que estar muito, muito seguro do que a gente está fazendo. Não é assim, a gente faz e pronto. Então, eu estou achando pouco. Bom, as primeiras edições, né, das farmacopeias é de 1926 e 1959, né? Depois, então, você tem a de 1977, tá? Agora, nas primeiras edições, a cannabis estava, inclusive, em 1939, né, as instruções para execução do Decreto-Lei 891 de 1938 tinham a relação de entorpecentes de existência obrigatória nas farmácias, né, conforme a tabela D. Então, lá estavam listados extrato, extrato fluido e tintura, né? A minha referência aqui é Sonhos da Diamba, Controles do Cotidiano, o livro do Jorge Emanuel Luz de Souza, né? Então, isso já teve regulamentado, né, em 1939, né? Agora, então, volta, né, para a farmacopeia, né? O que isso significa? O Brasil, né, ele tem um programa, ele participa de cooperações internacionais e ele reconhece, né, quer dizer, as nossas normas sobre fitoterápicos, elas fazem remissão à Agência Europeia de Medicamentos, né, também na falta de uma monografia oficial, porque as farmacopeias elas reúnem monografias, dentre outros produtos, né, e aí que vai estar mais ou menos a metodologia para se aferir o controle de qualidade, né? Então, nada impede que uma empresa, por exemplo, ela venha invocar a farmacopeia alemã, americana, argentina, britânica, europeia, francesa, da Organização Mundial da Saúde, japonesa, mexicana e portuguesa. Isso é o que tem, né, em termos da nossa resolução RDC 511 de 2021, que reconhece também essas farmacopeias, né? Mas, via de regra, o que está acontecendo é porque na União Europeia já tem esse reconhecimento da flor, né? Então a flor foi parar na farmacopeia e agora o Brasil, nessa convergência de farmacopeias, também está fazendo o mesmo, o que é bastante salutar, né? Mas aí eu acho que tem essa discussão mais técnica, né? Porque, por exemplo, as preparações magistrais na Colômbia, né, elas vão ter que ter THC, CBD e CBN, que é assim o que vai ter que ter no rótulo, tá?
E lá tem, assim, produtos ricos em CBD, ricos em THC e produtos que têm uma equivalência aí entre THC e CBD, né? Mas então, por exemplo, esse é o exemplo colombiano, que está caminhando para a regulação das preparações magistrais. Inclusive a Corte Constitucional já reconheceu que existe um direito de quem tem dor crônica e quem sofre de fibromialgia a obter do poder público, né, esse tipo de preparação magistral. Então, a Colômbia está forte nessa regulação. Então, isso significa que, quando você tem um padrão lá de qualidade estabelecido na farmacopeia, isso é obrigatório, né, para as farmácias de manipulação. E também será para as farmácias vivas. A questão é a gente tentar quebrar esse quebra-cabeça aí, tentar entender para ver o que a gente precisa para a nossa realidade de produção de extrato artesanal e para a nossa realidade de pesquisa também. Porque, por exemplo, né, enfim, já antecipando aqui umas perguntas, mas quando que é um produto tradicional fitoterápico, quando que vai realmente necessitar de tais ou quais ensaios clínicos, né? Por que não se pode reconhecer como um produto tradicional fitoterápico, né? Porque aí tem uma notificação, né? Existe também a possibilidade de um registro simplificado, então se está previsto já se já tem monografia na União Europeia, né, também se prevê, né, um registro simplificado, né? Então isso é importante porque tudo isso faz parte da regulação de fitoterápicos, né? E agora a cannabis ela vai com essas resoluções aí provisórias, né, com essa RDC 327 que já está sendo revista, mas as empresas já estão pedindo mais prazo para poder fazer a adequação, porque no fundo elas vão ter que procurar o registro, né? E procurar o registro, seja de um medicamento específico, que são os isolados, as substâncias isoladas, ou o registro de medicamento fitoterápico, né? E aí tem que seguir o que está já previsto, né? E então é importante porque a gente agora tem um parâmetro de qualidade para um chamado derivado vegetal, para droga vegetal, né? Porque aí essa flor ela vai poder ser utilizada para administração, inclusive para fins de dor, né? Porque ou eventualmente para você chegar num extrato, né? Servir como um insumo. Então isso é importante. Agora, a questão aí vem essas questões técnicas, né, do porquê que tem que ser padronizado, ou quando que faz sentido ser padronizado ou não, né? A gente sabe que a medicina, na terapia com cannabis, é uma medicina personalizada, exige uma presença, uma relação médico-paciente mais próxima, com acompanhamento, com revisão de dose, com uma série de questões que são talvez peculiares e particulares, né, da regulação da cannabis. Agora, indo para as questões mais técnicas, que eu acho que você já até citou um pouco, Constantin, da questão da monografia, né? As inflorescências femininas secas da cannabis são o que a monografia da Anvisa define como droga vegetal, ou seja, a parte da planta que efetivamente possui finalidades terapêuticas. No entanto, a gente sabe que apesar da maior concentração de canabinoides estarem presentes ali nas flores, existe também outras partes da planta com potencial terapêutico. Então, a pergunta é simples. Essa restrição específica à flor é algo que cabe ser contestado na consulta pública, na opinião de vocês? Sim, eu acho que cabe sim contestação, porque as outras partes da planta também podem funcionar como um alívio ali no tratamento de algumas condições. E aí eu vou usar o meu exemplo aqui no meu tratamento, tá? Sou paciente de dor crônica, tenho fibromialgia, tenho um autocultivo autorizado pelo Ministério Público Federal desde 2021. Eu uso as folhas como anti-inflamatório, eu uso as raízes para uso tópico também anti-inflamatório. Então, eu acho que em termos de matéria vegetal com finalidade terapêutica, eu consideraria a planta como um todo. Até porque existem sistemas de produção mesmo, de IFA, né, que usam uma técnica que é a extração por fluido supercrítico, onde eles usam a massa vegetal toda para fazer essa extração, porque arrasta todos os fitocannabinoides a partir de um gás, né, que está ali numa condição fluida semelhante a de um solúvel, né,
semelhante ao de um líquido, mas aí ele arrasta. Então, nesses equipamentos gigantescos, né, eles são colocados não só flores, então eles são colocados ali matéria vegetal toda. Eles vão usar todas as partes da planta para poder fazer essa extração. Então eu acho um equívoco manter só a inflorescência na farmacopeia. Então, endossando o coro do Pedro, eu acho que está pouco. Eu acho que foi pouco contemplada essa consulta pública. Olha, Kia, eu acho que a evidenciação da inflorescência é um primeiro ponto positivo. A inflorescência é uma parte da planta feminina que concentra a maioria absoluta dos canabinoides que a planta de cannabis pode produzir. Isso dito, a gente conclui que essa parte é a parte mais importante em termos daqueles compostos que são únicos à planta da cannabis. Pelo menos até agora, né, que a gente tem descoberto. Na verdade, ainda falta muito. A gente estava falando dos canabinoides 15 anos atrás, a gente falava de 60. 10 anos atrás, a gente falava de 80. 5 anos atrás, falava de 100. Hoje, a gente está falando de 120. Só dos canabinoides. Eu só estou falando dos canabinoides. Não estou falando de outras substâncias que podem vir a ser conhecidas. Então, sendo a inflorescência a parte que mais produz, muito mais do que qualquer outra parte, em absoluto, ela realmente merece um lugar de destaque. E a força simbólica disso, né, novamente retomando essa questão, ela é importante, até pela questão, né, da proibição da inflorescência e da relação que a gente faz naturalmente da inflorescência com o uso criminal, com o estigma, que vem dos negros, né, lá da época da escravidão, em que eles usavam a parte mais fácil de ser usado da planta, mas que dava um retorno mais rápido, né, muito rápido, inclusive, que eram as inflorescências, para aliviar seus sintomas, enquanto que as pessoas ricas, brancas, usavam os preparados botânicos que eram obtidos na farmácia. Então, nas farmácias, nas boticas, né, da época. Então, é importante reconhecer a inflorescência, né, e ter um compêndio próprio, né, ter uma especificação própria, mas é limitante, né, como disse a Carol, ela limita só essa parte. Existem muitos estudos, e eu estou falando de estudos antropológicos, né, que usam as diferentes partes da planta para diferentes tipos de acometimentos humanos. Existem grandes bibliotecas que fazem registro de usos ancestrais sobre os benefícios da raiz, por exemplo, né, para diversos acometimentos. Não que a gente não saiba, que a gente precise saber exatamente quais são os componentes que estão ali, ou o que está atuando, mas ela tem benefício medicinal. Assim como as folhas de sol, por exemplo, as grandes folhas, elas são usadas hoje. Tem um doutor que fez esse caso ficar muito famoso, o doutor William Courtney, que é um porta-voz do uso das folhas da cannabis para o combate a doenças. Inclusive, ele tem registro de regressão de cânceres agressivos usando somente a folha da cannabis ingerida em forma de suco, numa base dietária diária. Então, a gente tem mais do que material de sobra para deduzir que as outras partes da planta também devem ser contempladas. Agora, uma coisa que o Constantin pode falar com muito mais propriedade que eu, mas eu vou meter meu bedelho aqui e vou provocar ele aí também, é que a portaria SVS/MS, número 344 de 1998, da própria Anvisa, que classifica o que são os compostos que são de uso de interesse público e que são restritos, e os que não são de interesse e que são proibidos, banidos do território nacional, que não devem ser, sob hipótese nenhuma, usados, comercializados, produzidos. E nessa portaria, que subsidiou todas as leis de drogas que vieram na sequência, né, de 2006, essa que está sendo tão debatida aí nesse debate da criminalização, ela especifica, entre aspas, todas as partes da planta da cannabis, incluindo os sais isômeros, estão sujeitos a controle, pois se enquadram na lista E, relação de plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, em que toda a planta está igualmente proibida, independentemente das partes específicas de interesse de droga.
E isso é muito simbólico também ao mesmo tempo, porque não foi... A gente, na hora de tirar ela da farmacopeia, na hora de tirar ela da lei, a gente não falou só, então é a inflorescência, que é o que deixa doidão, o que dá barato, que está proibido. A gente falou, essa planta inteira é proibida. Ela é do mal, completamente. Inclusive os sais isômeros, que são solúveis em água e não tem nada de responsabilidade na história social dessa planta. Então, se a gente agora reconhece o uso medicinal dela na farmacopeia, mas só das partes inflorescentes da planta fêmea, o que acontece com as outras partes? Elas continuam sob julgo da proibição, da lista E, da Anvisa, dessa lista? Então, é uma questão que a gente também tem que pensar, levando em consideração esse recorte. Vamos falar das flores, porque o dos frutos, né? Deixa eu tentar retomar aqui. Na União Europeia, né, as flores, né, elas vão contemplar as folhas que estão unidas à extremidade, né, e vai ter uma categorização específica para as folhas. Tá? Então, eventualmente se pode ir lá na União Europeia para ver o que tem em termos de folhas, né, se é que tem alguma coisa, mas assim, na Ayurveda, por exemplo, e aí já é uma farmacopeia, né, tanto a chinesa quanto da Ayurveda, a Anvisa já não reconhece, aí tem toda a discussão de como você valida pela biomedicina, né, mas de todo modo você tem as folhas, né, utilizadas no Bang, né, na Índia, né, e aqui no Brasil também há uma série de estudos etnográficos, né, que vão apontar o chá como benéfico para a nevralgia dentária, por exemplo. Recolhi aqui uma etnografia de 1966 do Monteiro, né, que vai fazer uma pesquisa na Amazônia, né? Então, tem também os estudos do Edward McRae, que vai dizer que existe um conhecimento entre os cultores da Santa Maria de que o chá da folha e em combinação com a raiz pode ser benéfico para resfriado, e é todo um conhecimento tradicional. E aí a gente tem uma política nacional de plantas medicinais que prevê esse levantamento etnobotânico. Então, isso que deve ser feito é um levantamento etnobotânico para a gente aproveitar esse conhecimento tradicional relacionado às sementes, relacionado aos saberes e práticas e fazeres populares da saúde, né? Então, existem motivos para, sim, chamar a folha de um produto tradicional fitoterápico, né? Que deveria ser apenas um processo de notificação, né? Sem passar por todos esses requisitos mais criteriosos aí, que é o que vai se ter com relação à flor. Então, existem motivos, sim, para, inclusive, ter a folha, né, o chá da folha, como um produto que não seja de controle especial, né? Pode, eventualmente, até ser considerado um produto alimentício, um chá que nem seja considerado medicinal, porque ele não tem, pelo menos as folhas não unidas à extremidade, isso eu já defendi em série de doutorado, e então é possível que exista uma regulamentação das folhas, seja como alimento ou como chá medicinal. Então realmente é muito pouco, né, o que se tem na farmacopeia. E aí vem a provocação do Pedro no que se refere ao regime jurídico das flores em geral, porque a gente teve uma restrição, uma revogação, né, por parte da Anvisa que autorizava a importação, né, e aí tem essa discussão se incorporou ou não o patrimônio jurídico do paciente, se a agência pode passar a proibir, né, a importação de flores, e tem a questão da importação, né, das flores também, porque são consideradas partes da planta está proibido para importar. O que se pode importar é o extrato ali enquanto insumo, né? Então a parte da planta ela ainda segue proibida, né, em território nacional para você importar, salvo que você tenha uma justificativa de que é para pesquisa. Então, eventualmente, você consegue importar semente para cultivar, mas no âmbito de uma autorização de pesquisa, né? Já para a chamada fabricação dos produtos de cannabis em território nacional, aí só é possível importar, enfim,
o IFA, né, já quando vem esse conceito de parte de planta já complica. Então, resumo da ópera, né, a flor é uma parte da planta e aí é preciso regulamentar, ou pelo menos revisar essa regulamentação. Da mesma maneira, a portaria 344, a famigerada, ela precisa de um adendo, né, para prever o cultivo, né, com finalidades industriais, medicinais, alimentícios, né, enfim, de ciência também, de pesquisa, né, ou eventualmente até fins religiosos. Era bom ter um adendo que pudesse incluir tudo isso, né, porque é o que falta realmente na portaria 344. Eu mencionei a minha experiência pessoal com as plantas, com as outras partes medicinais, mas se a gente for consultar realmente a questão do PubMed, né, que é o maior banco de dados ali de produção científica, a gente tem muita publicação sobre os flavonoides produzidos pelas folhas, que são essas que podem ser utilizadas como alimento ou como chá e que não necessariamente precisaria de uma regulamentação com notificação da portaria 344. E também tem muita produção científica já com as raízes. Então, ali, somando esses dois temas, a gente tem pelo menos ali mais de 100 artigos científicos fundamentando esse uso tradicional. Então, isso é muito importante. As pessoas, elas falam assim, eu não acredito na cannabis. Isso, para mim, me sangra os ouvidos e os olhos, porque não é uma questão de crença, nós não estamos falando de religião. Existem mais de 32 mil artigos publicados. Isso é ciência. Então, essa parte científica ela tem que ser considerada. Então, não é só um conto anedótico, um papiro escrito em 2000 antes de Cristo. Então, é algo real, é palpável e está acontecendo. É isso. Na monografia da Anvisa, o texto determina uma margem de erro tolerável de 20% para mais ou para menos, né? De acordo com o nivelamento padrão recomendado para produtos e medicamentos à base das flores da cannabis. O que quer dizer essa margem e qual a importância dessa definição? A regulação dos fitoterápicos no Brasil, ela sofreu já uma revisão e uma atualização, justamente para incluir mais métodos analíticos que já são previstos na Europa, né? Essa era uma demanda do setor. Então, a gente tem a RDC 26 de 2014, que estabelece os métodos, né? As metodologias analíticas, né? Então, por vezes vai se priorizar uma substância ou mais de uma substância, que aí vai ter esses nomes técnicos, né, de marcador, né? E aí tem as faixas de qual a variação pode ter. Aí já começa a entrar numa área bastante técnica, né? Do porquê que tem que seguir tal porcentagem ou não, né? Se essa porcentagem faz sentido ou não para o Brasil, se faz sentido comparar Brasil com a Europa, enfim, aí tem toda uma discussão que é do controle de qualidade farmacêutico, que não é a área do direito. Vamos lá. Sobre o erro. Eu achei isso um erro, uma faixa de erro, né? Quando a gente considera ali, dentro de uma farmácia de manipulação, dentro de uma indústria farmacêutica, esses erros eles são muito menores, tá? Mas eu estou levando agora em consideração que a gente está tratando de um produto que vai se tornar um fitoterápico, né? E em se tratando de fitoterápico, nós temos muitas variabilidades genéticas, muitas variabilidades fenotípicas que são expressas por causa do ambiente, da luz, da nutrição, do solo. Se você colocou uma música Mozart ou um reggae para ela ouvir, então existem muitas influências que vão determinar a variabilidade desses fitocannabinoides. Então, hoje, assim, em se tratando de produção nacional, eu acho que essa variabilidade ela tem que ser permitida para a gente até ter ali um repertório farmacêutico, a mesmo 20% que vai ser permitido para o THC, vai ser permitido para o CBD e vai ser permitido para os outros fitocannabinoides. E esse repertório farmacológico, ele se torna mais rico, né? Em se tratando de cannabis, tá? Mas em se tratando de planta medicinal no geral, vale para a mesma coisa, porque os mesmos fatores que influenciam
a expressão fenotípica dos canabinoides, dos terpenos e dos flavonoides, eles também vão influenciar em outras plantas, né? Por isso que um cultivo tão estéril como o Pedro teve contato lá na Colômbia, ele serve para minimizar essa variabilidade. Ele serve para atender uma regulamentação engessada. Então, eu vejo nesses 20% aí uma zona de trabalho, né, onde a gente pode estar trabalhando essa variabilidade genética e expressão de fitocannabinoides e ainda assim oferecer uma qualidade, né, para o remédio que a gente está oferecendo. A questão da variabilidade é uma questão central aqui, em todo esse debate. É talvez, a das mais importantes para a gente prestar atenção. Por quê? Quando a gente fala de uma produção de um medicamento, ou de um remédio, e aí a gente entra nas categorias fitoterapêutico, ou um fitoterápico, ou um fitofármaco, o que a gente está falando? Qual que é a diferença? É a precisão e a pureza dos compostos, dos princípios ativos no produto final. Então, quando a gente está falando de variabilidade permitida, a gente está abrindo o leque para possibilidades, eu não gosto da palavra artesanal, mas basicamente é a palavra mais rápido para que se entenda o que eu quero dizer. Abrindo o leque para a variabilidade natural da natureza. A gente está trabalhando plantas são variáveis. A planta da cannabis é uma planta extremamente variável, extremamente adaptável a todos os climas, a todas as geografias do planeta. Então ela tem uma variabilidade enorme em termos de genética, né? E o conhecimento, a diversidade que a gente tem por trás dessa variabilidade é a grande riqueza, né, desde a minha perspectiva, ponto de vista, inclusive ético, né, ademais, além de etnobotânico, além de botânico e farmacológico, é um grande trunfo. A nossa maior riqueza vem dessa diversidade. É por isso também que a gente tem variedades de cannabis que podem ser utilizadas com maior ou menor eficácia para diferentes tipos de enfermidades, e mais que diferentes tipos de enfermidades, para diferentes tipos de pessoas, biotipos diferentes, porque nós temos uma riqueza também genética muito grande entre a população humana. E a cannabis, ela reflete a necessidade da diferenciação. Então, quando a gente trabalha, a gente já chega num aspecto farmacológico, e a gente chega num aspecto medicinal, e a gente começa a trabalhar distribuição em massa para grandes populações, a gente começa a ter que debater padronização. E isso é necessário. Não dá para a gente ter de arroz, feijão, milho e qualquer coisa junto, porque a gente precisa ter até as próprias pessoas que estão fazendo os usuários medicinais. Eu não gosto de falar pacientes porque eu acho que eles são empoderados quando eles são impacientes, buscam ativamente que tipo de variedade pode ajudar mais ou menos, né, a eles. E quando a gente tem uma diversidade, a gente tem muitas opções, mas se a gente não tem uma diversidade que não tem um padrão, a gente não consegue voltar para aquele padrão. Então a gente tem um problema, que essa planta que me ajudou, a White Widow cruzada com CBD Shark, White Shark, e a gente vai atrás dessa mesma genética, mas olha só, é uma genética que foi cultivada de uma maneira diferente, por um cultivador diferente. E aí isso pode mudar completamente, ou numa latitude diferente, numa altura diferente, ou podem ser partes da planta diferentes. A gente sabe que os buds, os top buds, as partes superiores, elas têm uma concentração maior do que as partes inferiores. E essa concentração pode ser muito grande, a variação dela. Então, a gente precisa de um padrão. Para quê? Para que as pessoas possam voltar a um produto que seja mais ou menos parecido àqueles que elas consumiram antes e que fez bem. Mas a gente precisa manter esse padrão dentro de uma perspectiva variável. E aí está a chave dessa discussão toda entre a grande indústria e os pequenos produtores, pequenos empreendimentos, né, o abastecimento local, enfim, as associações, né, que não produzem produtos massivos, né, controlados, massificados, todo igualzinho um do outro, né, que é a grande riqueza, mas que ao mesmo tempo também impõe um desafio. Então, na verdade, essa monografia da Anvisa, ela é originada de uma tese de doutorado da
Maíra Ribeiro de Souza, cuja a tese é o desenvolvimento da proposta de monografia farmacopeica de inflorescências da cannabis sativa L. É uma tese de doutorado defendida em Porto Alegre em 2022, portanto, 2 anos atrás. E ela absorve muito da influência europeia, como Constantin aí bem disse, que é a fonte bibliográfica mais abundante, além da canadense e norte-americana, da USP. Né? Mas elas todas se espelham em certo sentido, tanto para os aspectos positivos como para os aspectos negativos, para padronização meio indiferente. Assim. Então, o Brasil está sendo pioneiro também, em certo sentido, porque são poucas as farmacopeias no mundo que estão absorvendo monografias da cannabis. Mas ela também, o pioneirismo, ele tem um custo, né, que é o parco desenvolvimento detalhado científico no tema. Então a Anvisa, o que ela fez se espelhando nas farmacopeias europeias foi permitir uma variabilidade um pouco maior do que, como a doutora Carol disse, as demais plantas. Normalmente a variabilidade permitida vai de 5% a 15% para outras plantas, ou até menos que 5%, mas na cannabis ela foi de 20%. E isso é significativo. Agora, na prática, isso significa uma absorção desse mercado mais artesanal, desse mercado com maior variabilidade, com maior disposição de produtos que podem ter uma variabilidade dependendo das condições naturais de produção? Olha, na minha operação, na minha experiência, na operação na Colômbia, que era completamente, as condições que a gente tinha dentro do ambiente de cultivo eram completamente controlados. E eu performava as cromatografias, eu era técnico do laboratório responsável pelo laboratório e performava as cromatografias para a seleção genética das plantas que a gente ia utilizar. E a variabilidade que a gente tinha era de casas decimais percentuais. Era muito pequena, consideradas, estou dizendo 0,5, 0,6, 7, 8, 9%. Digamos, se uma flor tinha 20%, a nossa variabilidade estava entre 20, 22, 19,6, 0,7, né? E que já é uma variabilidade consubstancial. Quando você trabalha uma planta de exterior, de ambiente externo, ou de invernadeiro, de estufa, com partes diferentes, você não uniformiza as partes, né? E quando você trata de inflorescência, você não está uniformizando. Quando você trata de pó, você uniformiza, você bate tudo junto e beleza. Mas quando você trata de flor, você está tratando de partes separadas, diferentes. Então, essa variabilidade, ela apenas consegue permitir uma disposição de diversidade que a própria planta pode espelhar. Esse número ele pode ser um problema no futuro? Ele pode ser um empecilho para os pequenos produtores? Pode. E a gente vai descobrir isso na prática. Eu acho que tem poucas pesquisas até hoje que conseguem lançar uma luz sobre essa situação. O risco aí é a gente engessar essa legislação e colocar os pequenos produtores, colocar para eles parâmetros de produção muito estritos que eles não vão conseguir seguir. Esse é o risco que a gente corre. E aí, para o outro lado que a gente tem que perguntar, essa variabilidade permitida, ela é interessante numa perspectiva terapêutica? Numa perspectiva de uso medicinal? E aí a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, porque o nosso sistema médico de saúde, ele está todo voltado à mesma coisa. A gente quer sempre o mesmo, igual. E aí a gente desclassifica o que varia um pouco. Mas será que isso é ruim? Porque a gente tem também outros fatores que entram em cena. A própria tolerância que a gente cria. Então, a pequena variabilidade, ela pode também trabalhar níveis de tolerância para que a mesma substância, o mesmo produto medicinal possa seguir tendo efeitos efetivos em terapias. Então, tem uma série de questões que emergem desse pequeno detalhe, você percebe? Mas a variabilidade, será que não é? Nossa, tem uma discussão por trás aí que vira política, que vira social, que vira econômica, que é grande. Então, o aspecto prático dessa monografia, que é, às vezes, muito técnico ali, é um negócio, a cromatografia da separação do elho, do bedelho, do consólio, do capulho, de cima, tem um reflexo social enorme. Então, essa questão específica, para mim, é uma das questões centrais. Foi muito massa ouvir vocês, pessoal. Acho que agora a gente consegue aí ter um aprofundamento desse tema tão complexo, mas ao mesmo tempo tão necessário, né, para que a gente possa avançar com
os desenvolvimentos dos usos da cannabis no Brasil, para o brasileiro, e enriquecer aí a nossa grande farmacopeia. A gente chegou ao fim do nosso papo, queria agradecer vocês por se disponibilizarem e pedir para dar os seus recados finais, né? Se despedirem dos nossos ouvintes, também trazendo aí uma conclusão de tudo que vocês compartilharam. Valeu por trazer esse conhecimento para a gente, obrigada por realizar aí o trabalho de vocês e ir sempre na contramão do pessoal da área, né? De cada um de vocês também. Bom, eu queria agradecer a todos vocês por esse convite, essa oportunidade de fala. E queria agradecer aí de ter compartilhado esses momentos e esses conhecimentos com os colegas. Pedro, é um prazer te rever. Constantinho, é um prazer te conhecer, né? E a toda a equipe do Cannabis Monitor e do Maconhômetro Podcast. Eu gostaria de encerrar a minha fala que o meu desejo é que esse podcast levante muitas perguntas para os seus ouvintes, que eles questionem, né, que eles possam saber o que questionar quando se tratar de regulamentação e se aprofundar nesse tema, o que é regulamentação, o que é descriminalização, o que é legalização. As pessoas elas estão atropelando alguns assuntos e elas acabam perdendo a essência do básico, né, que embora a planta ela seja proibida no âmbito do narcotráfico, né, ela pode ser regulamentada para a sua finalidade medicinal, para a sua finalidade ritualística, né? Isso não necessariamente precisa conflitar. Então eu espero que os ouvintes eles saiam desse podcast com questionamentos e que coloquem esses questionamentos para as autoridades sanitárias estarem respondendo mesmo, né? Que as autoridades sanitárias possam estar buscando quem está atuando ali na base do artesanal até a qualidade farma, e que essa comunidade hoje científica, social, civil e médica, ela possa ser ouvida, né? E muito obrigada a todos. Até a próxima. Bom, acredito que é preciso pensar em fomento público, né? A gente tem um contexto de importação, né, de produtos que são classificados como suplementos, ou seja, como alimentos e não como medicamentos. E agora a gente tem um desafio, né, de fazer uma espécie de monitoramento desses óleos, né, que são importados e muito mais no que se refere aos óleos que são produzidos nacionalmente, que por vezes necessitam, as associações precisam de um auxílio de um laboratório. Então a Unicamp agora já desenvolveu, né, um método para pensar o controle de qualidade de extratos artesanais. Então o próprio Peru já dispõe de uma licença de produção artesanal no âmbito associativo, né? Está previsto um controle de qualidade, mas é um controle de qualidade proporcional para uma realidade de associados que não fazem distribuição, né, a terceiros, é uma distribuição restrita aos pacientes. Então, acredito que é possível pensar em padrões que sejam proporcionais para a realidade do autocultivo e para a realidade do cultivo associativo, né, que não vão ser os mesmos critérios de registro, né, para uma empresa, né. Claro, eventualmente, se uma associação cresce, ela vem a participar do Parque Industrial da Saúde, ela desenvolve um produto a ponto de ser registrado como medicamento fitoterápico, tudo bem, ela pode passar a comercializar para terceiros, mas acredito que é possível pensar numa regulamentação que seja proporcional no sentido de fomento, né, de atender às necessidades desses pacientes que estão nas associações. E aí é uma aproximação entre a vigilância da saúde e a vigilância sanitária, né? O que é a vigilância da saúde? É se preocupar sobre os riscos e as necessidades de saúde e como se promove saúde. Então, por exemplo, no caso da cannabis, existe essa terapia personalizada. Então, o que envolve nessa terapia personalizada? O que é preciso em termos de diagnóstico e acompanhamento? O que o Estado pode auxiliar nisso, né? Então, existem testes genéticos para se verificar a bioafinidade, né? Então, a gente está falando lá, né, da pessoa vista de uma maneira integral, e a gente sabe que não é só pingar o óleo, né, de canabidiol se a pessoa não tem uma alimentação adequada, se ela não tem prática de atividade física. Então a gente tem aí uma coisa que vai um pouco além dessa racionalidade médica de achar que o efeito terapêutico está numa substância isolada, quando a gente já sabe que nos fitoterápicos é uma atuação conjunta de substâncias
E mais que isso, né, nessa lifestyle medicine, ou nessa slow medicine, já são outros critérios que vão aferir, não necessariamente o que está lá atuando, mas o que está melhorando a qualidade de vida da pessoa, né? Então é preciso ter um pouco mais, talvez sair um pouco lógico, é preciso pensar em segurança e eficácia desde a vigilância sanitária, mas também é preciso começar a pensar em vigilância à saúde, em qualidade de vida, em promoção de saúde. Então, aí que eu acho que pode haver uma política que seja diferenciada, né, para a realidade do autocultivo e para a realidade das associações. Mas, com certeza, se um dia a gente tiver convênios administrativos entre farmácias vivas e associações, aí esse critério da farmacopeia é oficial e é obrigatório. Rapaz, eu gosto do assunto social, do assunto ético, mas eu também gosto do assunto técnico, viu? E eu deixei aqui, são 5 páginas de monografia, eu acho que ou 7 no máximo, e a quantidade de assunto técnico ali implícito e que tem a gente pontuar e tirar uma vírgula e botar de um outro lado e um ponto final e a mudança que isso causa. A gente tem o resultado das cromatoplacas ali invertidos. A gente tem uma situação complexa, uma complexificação do método de análise por HPLC, que a gente não está entendendo. Eu consultei alguns amigos analistas, né, analíticos, dentre eles o Diogo Cobó, lá da Canalítica, da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele me comentou um pouco que ele não está entendendo por que estava tão complexificado os métodos analíticos do HPLC. Eu, por minha parte, fiz muito CCD, muita cromatografia de camada delgada, e eu estou vendo ali uma inversão na posição dos canabinoides das que normalmente eu vejo. Por outro lado, tem também vários pontos ali controversos, né? A questão da degradação, né? da exigência do frescor. Estudando as outras farmacopeias, eu percebi que ela é absorvida de outras farmacopeias, como a farmacopeia europeia, que está sob condição de reestruturação agora, que vai juntar a farmacopeia das únicas farmacopeias que existiam, né, de cannabis da Europa, que eram a da Dinamarca, Alemanha, Suíça e Países Baixos, né, e vão se unificar sobre a farmacopeia europeia, no que se refere a cannabis, e a brasileira puxa muito daí, né, a proposta brasileira. E, digamos, essas propostas analíticas, com uma máxima de 1% para o CBN, vem daí. E isso tem vários pontos falhos em termos de frescor, porque, enfim, o CBN ele é um canabinoide, né? Um aspecto falho desse se refere à diversidade de canabinoides que pode existir e à limitação de delimitar o frescor da flor com só uma degradação de um tipo desses canabinoides, só está centrando no THC. Eu acho até bonito, porque tá colocando o THC para cima, né? Tá falando, esse aqui é a molécula mais medicinal que a gente tem aqui, é mais importante, por isso a gente vai centrar nela a questão do frescor. Mas tem outras coisas ali também, o conteúdo de água, né, no máximo de 10%, que é uma questão que a farmacopeia europeia já revisou também e subiu para 14%, que ainda é pouco, é um aspecto baixo para quem consome a flor de maneira inalada, ainda é baixo, é uma umidade que garante a não proliferação de bactérias e fungos, mas ela não garante o prazer organoléptico, que é o prazer que você tem quando você consome aquilo, né? Uma flor muito seca, ela raspa a sua garganta, ela tem uma sensação desagradável, e isso é parte da medicina, é parte da sensação terapêutica também, dos efeitos terapêuticos. E, bom, tem vários aspectos aí que a gente podia passar muito tempo aqui discutindo, mas eu não vou me alongar, porque eles vão ficando cada vez mais chatos também, mas também são importantes. Então a gente espera ter, primeiro, mais tempo para discutir isso. Segundo, mais divulgação nessa discussão. Terceiro, uma participação maior da sociedade, não só científica e técnica, como também da sociedade civil organizada, da sociedade cultural, dos consumidores, das pessoas que foram estigmatizadas, que também têm um lugar nesse debate técnico. Porque esse debate técnico também tem implicações sociais. Ou seja, na verdade, tem muitas implicações sociais. Então, a gente espera ter mais espaço para isso e ter mais profundidade nessas discussões, ter uma discussão mais diversa, como a própria cannabis é, diversa. E a gente agradece, eu agradeço demais aqui o trabalho de todos os portais, né, e jornalistas, e historiadores,
e cientistas e pessoas ativistas que estão debatendo esse assunto, jogando esse assunto para cima. Principalmente, quero falar muito bem do trabalho do Cannabis Monitor e do Maconhômetro aqui, que é a referência, eu acho que é a maior referência para a gente se informar e se manter atento ao que está acontecendo ali, que às vezes é muito rápido, essa consulta pública mesmo, um mês é muito rápido. Nossa senhora, a gente precisa tanta profundidade nesse debate, e o Cannabis Monitor está pautando isso aí, para a gente conseguir correr atrás e ficar ao tempo. Então, obrigado aí, Gustavo, Laila, Kia, toda a equipe aí, pessoal da Plataforma Brasileira Política de Drogas também, pautar esse tema. Muito obrigado pelo espaço e pelo megafone que vocês são aí para nossa comunidade, né, em geral, para a gente ficar atento e se posicionar nessa questão que é tão cara para a gente, tão importante. Valeu, galera. Boa noite. Bom, obrigado aí, Cannabis Monitor, pelo convite. Eu só queria deixar aqui registrado que esse é um processo de consulta pública, né? Então, é importante que venham as contribuições, né? Porque a partir daí vai para os comitês técnicos da farmacopeia, né? Dentre esses comitês técnicos tem lá o Comitê Técnico de Plantas Medicinais, né? Que pode também dar suas contribuições, depois vai para o comitê gestor da farmacopeia e aí então finalmente vai para a diretoria colegiada para atualizar, né, a norma e a lista de monografias que consta da nossa farmacopeia. Mas nada impede que uma empresa, né, venha pedir também inclusão aí de outras monografias na farmacopeia. É possível escrever, né, enviar e-mail, né, para esse comitê gestor da farmacopeia. Então é preciso que a gente comece a ter noção de como funciona a Anvisa, né? E é importante que se utilize aí dos canais de participação. Mas isso não exclui que a gente venha também ter a chamada autorregulamentação, né? Ou a constituição de critérios a partir de diretrizes das próprias associações, né? Que hoje se organizam também em federações e confederações. Então, acredito que também é possível pensar diretrizes de autorregulação para além dessa que é da regulação. Para a gente, quem sabe, um dia ter a corregulação, que é, digamos, todo mundo num conselho criando ali normas como se tem hoje no Conselho Consultivo lá da Argentina, em que as associações têm assento. Então, muito obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. A gente chegou no fim de mais um papo aqui sensacional do Maconhômetro Debate, dessa vez recebendo a Carol Marrone, o Pedro Nicoletti e o Constantin Gerber para deschavar a consulta pública puxada pela Anvisa para inserir as inflorescências da cannabis na farmacopeia brasileira. Participe da consulta, opine, critique. O link para a consulta pública da Anvisa está na descrição desse episódio. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilhe com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha, a luta antiproibicionista e as políticas sobre drogas no Brasil em geral. Se você vê relevância nesse trabalho que a gente faz e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curta, compartilha e, se der, contribui aí com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate.